Boa noite. É chegado o momento de compartilharmos reflexões e estudos da série Saúde Espiritual do Projeto Espiritizar. É a obra A Obsessão Silenciosa. Nós hoje estaremos continuando a abordagem do capítulo 5º, Plano Existencial e a Obsessão. É o nosso quarto encontro em torno desse capítulo, sempre lembrando que os estudos anteriores estão no nosso canal Conexão para a Luz e vamos fazer a nossa introdução refletindo numa mensagem do Espírito Emmanuel. É a passagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte, a parte que nos chamou mais a atenção. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Então vamos analisar um pouco a profundidade do teor dessa mensagem de Emmanuel. Ele nos convida, primeiramente, a estarmos atentos e esclarecidos ao fato de que tudo que se manifesta na Terra é processo de transformação permanente. E isso, de certo modo, objetiva nos impactar para que nós busquemos os valores que transcendem essas mudanças constantes e vicissitudes do planeta Terra. E para conseguirmos isso, ele nos aponta, é imprescindível construir o castelo interior. É prerrogativa insubstituível estarmos trabalhando na realização de objetivos e de metas que transcendam a esfera puramente física. É imprescindível construir o castelo interior. Aquilo que de fato é permanente, que continuará conosco, mesmo após a desencarnação. Os valores do espírito. De onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. É muito importante a conclusão que Emmanuel aqui coloca para nós sobre esse trabalho de despertamento espiritual. Porque, meus amigos, Emmanuel, em outra mensagem, ele diz algo que vez ou outra é importante repetirmos para a reflexão desse tema. Ele diz assim, tudo que os nossos olhos veem ou morreu ou está para morrer. Porque tudo no mundo material é transitório. Inclusive a nossa vestimenta material. Mas os valores do espírito, esses continuam conosco e se estabelecem nos pensamentos, sentimentos e emoções, que ao estarem alinhados, harmonizados com as leis de Deus, passam a constituir patrimônio permanente do nosso espírito. Vamos então para o nosso tema, plano existencial e a obsessão. É a quarta parte desse estudo. Então, o título do livro, A Obsessão Silenciosa, ao longo de todos os capítulos, vai tratar
do aprofundamento máximo nessa questão da obsessão. E aqui o estudo ele se depara nesse capítulo sobre o fato de termos, nós que estamos nesse encontro com a doutrina espírita, de termos participado, sobretudo nós, da elaboração de um plano de metas, de objetivos, para serem realizados durante a nossa encarnação. O plano existencial. Mas o problema é as inferioridades morais e espirituais que trazemos e que abrem campo para os processos obsessivos. Vamos então para o primeiro tópico que separamos para o estudo dessa noite. Não há espaço para tentar servir a dois senhores. As questões frívolas do mundo e as espirituais ao mesmo tempo. A maioria de nós veio de experiências sensualistas do passado e somos convidados a ressignificá-las, voltando-nos com todas as nossas forças ao bem de nós mesmos e do próximo. Então, para que o nosso plano existencial não seja vítima de sabotagens estabelecida nos processos obsessivos, é preciso estarmos bem cientes das nossas decisões. Nós não podemos servir a dois senhores. As questões frívolas do mundo, os desequilíbrios que campeiam nas atitudes e comportamento da maioria que está afastada da percepção espiritual da vida. E os valores espirituais que nos comprometemos em trabalhar durante a nossa encarnação. E o benfeitor alerta, a maioria de nós veio de experiências sensualistas do passado e somos convidados a ressignificá-las. Então não há dúvidas, nós trazemos o material psíquico que está no nosso inconsciente profundo, que é atrapalhado, que é de conflitos, de desequilíbrios. E precisamos ressignificá-los totalmente. Essa ressignificação se dá nesse trabalho interior associado à vivência do bem em nós e pelo nosso próximo. Então, é imprescindível para ressignificar, transcender, substituir as energias deletérias associadas ao nosso passado com um trabalho de vivência nova na área do bem, do amor e da caridade. Eurípides alenca, classifica uma série de recursos preciosos para a preservação da saúde interior. Essa referência a Eurípides é do livro Tormentos da Obsessão. No capítulo 18 desse livro, tem esse conteúdo, parte desse conteúdo que nós estaremos refletindo nesse estudo. Então, ele vai fazer citação em tópicos de aspectos muito importantes. O primeiro deles, a oração. Fundamental para que possamos nos fortalecer com os eflúvios divinos e possamos nos libertar das injunções do passado. Então não há como
não buscarmos a utilização desse instrumento, a oração, porque, como Eurípides aqui coloca, é fundamental para que possamos nos fortalecer com os eflúvios, com as emanações, né, com as influências provenientes do alto, e possamos nos libertar das injunções. Injunções que significam obrigações, deveres associadas ao nosso passado delituoso, que precisa agora ser plenamente transcendido. A oração é uma prática muito difundida pelas religiões em geral. Todas as pessoas têm acesso a ela, mas, analisando-se a questão sob o aspecto psicológico, transpessoal, consciencial, são poucas aquelas que sabem orar bem. E é em cima dessa questão que nós iremos desenvolver alguns tópicos do estudo dessa noite. Então, primeiramente, o destaque. Claro, a oração ela é difundida em todas as doutrinas, sobretudo cristãs. No entanto, a obra nos chama a atenção ao aspecto psicológico, transpessoal, consciencial, que são aspectos importantes e que muitas pessoas, por não terem esses esclarecimentos que estaremos aqui compartilhando, não têm o uso adequado da prática da oração. Estudemos agora as características da oração egóica. Olha, tem todo tipo de oração, né? Até a oração egóica, que provém da máscara do ego. Na verdade, uma falsa oração, fruto da hipocrisia, como a do fariseu, da oração sincera, como a do publicano, antigo cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Então, nós vamos aqui perceber o diferenciamento da oração ególatra, exemplificada pelo fariseu, da oração sincera, a do publicano, colocada nos evangelhos, e que aqui é feita a referência disso. As pessoas que oram, como os fariseus, são aquelas que acreditam que, tomando atitude exterior e fazendo as suas orações apenas com os lábios, sentem-se quites com a obrigação de adorar a Deus. Essas preces são vazias de significado, não expressam comunhão com o Criador. Então, há muitas pessoas que oram por obrigação. Oram sem estar envolvidas em termos de sentimento, muito menos de emoção, com aquilo que é objeto da sua prece. E aqui nos é chamada a atenção sobre isso, porque a prece que de fato alcança os seus objetivos, ela envolve um campo de vibração, de magnetismo, em que participamos em comunhão com a espiritualidade do bem, quando de fato a nossa oração se enquadra naquele tipo do publicano referenciado na Bíblia. O publicano chega, ajoelha-se e diz: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador.
E ao expressar isso de uma forma sincera, a prece dele é ouvida. A do fariseu, não. Então, prossigamos. Esquecem-se de meditar no motivo por que estão envolvidas com experiências, desafio e limitações de que desejam se livrar. Não se dão conta de que resultam de escolhas equivocadas que elas mesmas fizeram e que agora a vida as convida a se modificar. Então, ao enfrentar desafios, dificuldades, problemas que são necessários no nosso processo evolutivo, educativo, de crescimento, de espiritualização. Mas as pessoas que ainda não estão bem compenetradas do valor da oração, buscam de imediato encontrar uma solução numa prece, para que aquilo que as está incomodando passe de imediato, sem refletir razões pelas quais ela está enfrentando aquelas experiências desafio, como é colocado. Então é preciso sabermos de que há uma série de dificuldades que são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. E buscar a prece, tentando utilizar-se desse meio como um recurso para anular aquela necessidade espiritual que temos, não vai dar certo. Então aqui diz assim: não se dão conta de que resultam de escolhas equivocadas que elas mesmas fizeram e que agora a vida as convida a se modificar. Então, não poucas vezes, nós passamos por testes e dificuldades maiores, que é o resultado daquilo que trazemos como provas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Quando Jesus diz frases como a anotada por Mateus capítulo 21, 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ele está se referindo às questões puramente espirituais, isto é, ao auxílio que recebemos de Deus e dos benfeitores espirituais para resistirmos às tentações existentes em nosso próprio ego. Então, tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos, se esse pedido estiver endossado por valores espirituais legítimos. Se aquilo de fato vai ser para benefício do nosso espírito. Porque se for, não tenhamos dúvida, será atendido, como Jesus bem colocou. E aí Emmanuel, em outra mensagem, comenta assim: quando nos sentimos frustrados com os objetivos das nossas preces, é o maior atestado de que não estamos pedindo conforme o Senhor Jesus assinalou que fizéssemos o pedido, revelando assim, diz Emmanuel, o nosso estado de infância espiritual.
Muito sério isso, né? Então, voltando aqui ainda um pouco ao texto, auxílio que recebemos de Deus e dos benfeitores espirituais, para resistirmos às tentações existentes em nosso próprio ego. Aí sim, de fato, ao elevarmos o pensamento a Deus em oração, pedindo um amparo espiritual, para que determinadas fragilidades emocionais, espirituais, em que percebemos estar envolvidos, e buscamos na oração forças para a superação, para a resistência, indubitavelmente seremos atendidos. Quando ora ao Pai, o Mestre afirma, em João capítulo 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele nos conclama a uma postura proativa para que façamos a nossa parte na construção do nosso aprimoramento moral e espiritual. Importante refletir aqui nessa passagem de João 17, quando Jesus, orando a Deus, diz assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É evidente que Jesus se referia ao mal que ainda traziam dentro deles. Não eram as provações e dificuldades materiais que os discípulos, os apóstolos, tiveram que enfrentar. Injustiças absurdas do Império Romano, de prisões, né, de holocaustos. Então, o pedido de Jesus era para que eles tivessem todo o apoio necessário para o êxito espiritual com que eles eram favorecidos através da palavra de Jesus. Prosseguindo. As leituras edificantes. É o segundo tópico, tá? O primeiro foi a prece. Agora, as leituras edificantes. Essa recomendação do benfeitor é de suma importância, pois auxilia a pessoa a sair da monoideia, que envolve a obsessão, conforme analisamos no capítulo anterior. Por mais trabalhoso que seja formar o hábito das leituras edificantes, é imprescindível perseverar. Então, analisemos bem essa questão. Como estão as nossas leituras edificantes? Porque é de grande importância para sairmos de monoideias associadas, muitas vezes, a processos obsessivos. Conforme analisamos em capítulo anterior, nós já tratamos aqui da questão da monoideia ligada à obsessão. Quem não assistiu, dê uma olhada nos vídeos anteriores, está aí no nosso canal Conexão para a Luz. Então, por mais trabalhoso que seja formar o hábito das leituras edificantes, é imprescindível perseverar, ter constância nesse hábito, estabelecer horários, locais, onde habitualmente nos entreguemos ao estudo, à leitura. Esclarece-nos aqueles
que lidam na área dos condicionamentos psicológicos, de que a nossa mente ela se torna mais habilitada a trabalhar com hábitos e repetições que passamos a definir para ela. Então, se colocamos os horários, os dias, o bom é que seja todo dia. Se não, os dias na semana que podemos nos entregar mais à leitura, no horário certo, em um local preferencial que se torne hábito de lermos a lei. Favorece o hábito das leituras edificantes. Porque, como o benfeitor aqui bem coloca, é imprescindível perseverarmos em fomentar estes hábitos. Outro tópico, a meditação. Esse é o último tópico que analisaremos hoje, mas continuará no nosso próximo encontro. Pela meditação, conseguimos detectar o que em nós necessita de mudanças, de modo a reconhecer quais as virtudes cristãs a vida nos convida a desenvolver. Então, a meditação. É preciso reservar também diariamente um espaço para refletirmos sobre o que nos aconteceu durante o dia, aonde nós, de certa forma, perdemos o controle emocional, ou aonde percebemos um retorno a um hábito que sabemos dever superá-lo por não ser positivo. O horário específico para a meditação não existe. Bom é que seja em mais de uma oportunidade durante o dia, para que estejamos assim mais atentos na percepção de pensamentos que não sejam provenientes de nós mesmos e que muitas vezes recebemos por influências espirituais, de passarmos a diferenciar bem o clima interior nosso, que sempre deve estar estabelecido em termos de equilíbrio, harmonia, de paz, o que propicia facilidades para que recebamos pela intuição orientações, sugestões dos espíritos do bem. Então, a meditação reflexiva, nós há pouco citamos a questão da leitura edificante. A gente se envolve ali numa leitura e é preciso dar paradas e pensar: o que é que eu estou aprendendo aqui? Que lição eu estou extraindo aqui para a minha vida? Obras importantes como as de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, os romances de Emmanuel, todas essas obras, elas objetivam propiciar momentos importantes de meditação para nós. De, ao ler aquele conteúdo, trazermos para a nossa vida e analisar como nós agiríamos se estivéssemos diante daquela situação apresentada ali na obra. Então é isso. Busquemos a meditação e procuremos as leituras edificantes. Nós estamos chegando aos momentos finais do nosso estudo dessa noite. Queremos deixar aqui um convite. É do NEP, Paulo e Estevão Caruaru. Vai haver uma live agora a partir das 9 horas,
com a presença de Wesley Caldeira. É um escritor, palestrante, trabalhador da Federação Espírita. Ele é lá de Montes Claros, Minas Gerais, e vai abordar um tema muito interessante, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. É uma referência a João, capítulo 3, versículo 15. Então, hoje, às 9 horas da noite, canal no YouTube, NEP Paulo Estevão Caruaru. Acompanhe essa live, vai ser muito edificante e esclarecedora. Então, até o próximo estudo. Compartilhem, divulguem o nosso estudo aqui. Participem conosco na divulgação da nossa querida doutrina espírita.